que tem a finalidade de avaliar e debater os avanços do programa PAC Máquinas e Equipamentos, que vem repassando aos municípios tratores e caminhões para a utilização na melhoria da infraestrutura e recuperação de estradas vicinais, bem como as discussões no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Agrário da implantação de um Programa Nacional de Estradas Vicinais, com a presença dos seguintes convidados, dos quais eu convido para compor a mesa. Dr. Marco Antônio Viana Leite, assessor especial do MDA. Dr. Gumercindo Lima, professor da Universidade Federal de Viçosa, de Minas Gerais. Dr. Og Arão Vieira Robert, secretário executivo da CNA. Dr. Gustavo Beduski, analista técnico e econômico da Organização das Cooperativas, OCB. E Dr. Paulo de Oliveira Polese, assessor da CONTAG. Lembrando que as pessoas que quiserem participar do nosso debate, mandando sugestões ou perguntas, poderão fazê-lo através da internet. O endereço www.senado.gov.br/alosenado, pelo Twitter, com o endereço @alosenado, ou pelo telefone 0800 62 22 11, lembrando que as ligações são gratuitas. Quem tiver interesse de fazer alguma pergunta ou algum questionamento, ou dar a sua opinião, pode fazê-lo. Será um prazer para nós. Chama o Luciano Carvalho. E Dr. Luciano Carvalho, assessor técnico da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Dr. Gustavo e Dr. Luciano Carvalho. Senhoras e senhores, o objetivo do nosso debate, palestra desta sexta-feira, é fazer uma avaliação do PAC Equipamentos e também discutir propostas para um Programa Nacional de Estradas Vicinais que está sendo debatido, discutido entre esta comissão e técnicos do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Em 2012, no esforço de estimular o crescimento econômico brasileiro, o governo federal anunciou o chamado Programa de Compras Governamentais, ou PAC Equipamentos, para a aquisição de veículos e equipamentos no valor de 8 bilhões e 400 milhões de reais. O programa previa a compra de 8 mil caminhões, 3 mil patrulhas agrícolas, 2 mil ambulâncias, 8.570 ônibus, 3.591 retroescavadeiras, além de motoniveladoras, furgões, vagões de trem, blindados e móveis para escolas. Boa parte desses equipamentos já foram adquiridos e entregues para os órgãos beneficiados e prefeituras, inclusive os destinados para a agricultura. Nós, em conversa com o ministro Pepe Vargas, e também quando a ministra Ideli esteve em Rondônia, nós pedimos para que as motoniveladoras fossem entregues ainda no mês de setembro no estado de Rondônia, para que os nossos prefeitos, Marco Antônio, possam utilizar ainda essas máquinas na época da seca, pois nós estamos na seca lá em Rondônia, e a utilização dessas patrol ou das motoniveladoras, elas são exatamente importantes nessa época. É claro que na época da chuva também, mas principalmente agora, porque agora se faz o trabalho preventivo das estradas. Então fica aqui, mais uma vez, o pedido, não sei se já conseguiu viabilizar ou não. Eu sei que nós sabemos que há uma prioridade para a questão da seca do Nordeste, mas também há e deve haver uma prioridade com relação à chegada das chuvas na região amazônica. Na época do lançamento, em junho do ano passado, a presidenta Dilma defendeu o modelo de compras governamentais para estimular a economia.
Segundo ela, as compras iriam ajudar a indústria brasileira, além de possibilitar a oferta de serviços serviços públicos de melhor qualidade, com a distribuição desses equipamentos nos municípios brasileiros. 1 ano e 3 meses após o lançamento do programa, creio que já temos alguns elementos para avaliar a aquisição desses equipamentos, especialmente os que foram destinados para as prefeituras e órgãos ligados à agricultura, para saber o impacto das máquinas retroescavadeiras, pá carregadeiras, motoniveladoras, caminhões caçamba e outros veículos. Nosso entendimento é que apenas a aquisição dos equipamentos para estimular a indústria, sem uma estratégia do uso desses equipamentos, é como você jogar dinheiro fora. Portanto, a provocação que lanço para iniciar o nosso debate de hoje é exatamente quais são as estratégias de uso desses equipamentos por parte das prefeituras municipais brasileiras e qual é o acompanhamento que o MDA está fazendo para o uso desses maquinários. De que maneiras eles serão usados para estimular a agricultura, o desenvolvimento das pequenas cidades e, indiretamente, o agricultor e os moradores das cidades beneficiadas, que são as que possuem até 50 mil habitantes. Defendo a aquisição desses equipamentos, pois a frota das pequenas cidades brasileiras há muito tempo está sucateada. E as estradas vicinais, que servem para o agricultor escoar a sua produção até o comércio da cidade ou centros de distribuição, na grande maioria dos municípios brasileiros estão em péssimas condições. Entretanto, é necessário que esses equipamentos sejam distribuídos dentro de uma lógica de uso racional, dentro de uma estratégia de melhoria das estradas vicinais e de um plano de ação para estimular a economia desses municípios. Avançamos um passo com a distribuição dessas máquinas. Muitos prefeitos e agricultores estão vibrando com a chegada desses equipamentos em seus municípios. Mas agora devemos avançar um pouquinho mais, darmos mais um passo, iniciando um programa de adequação e melhorias de estradas vicinais. Primeiro, fazendo a readequação das estradas até as propriedades rurais, principalmente combatendo as erosões das estradas. E, no estágio posterior, aplicando uma cobertura de asfalto nas principais linhas rurais. Porém, temos que ousar mais, aprimorar a assistência técnica para os produtores rurais. Proponho que o MDA, nos seus convênios com os municípios para repasse de equipamentos e máquinas, tome algumas medidas que amarrem o uso desses equipamentos para o estímulo da atividade econômica e manutenção das estradas vicinais, bem como amplie a assistência técnica para que os equipamentos sejam utilizados de forma correta e tenham a sua total utilização beneficiando os agricultores brasileiros. Se o MDA quer um acompanhamento dos trabalhos e uma otimização do uso dos equipamentos, é necessário essa amarração e um acompanhamento técnico para o uso desses maquinários. No que diz respeito ao Programa Nacional de Estradas Vicinais, também temos que estabelecer essa parceria do governo federal com os governos municipais e estaduais. Pois o grande desafio para os gestores públicos de hoje é a permanência do homem do campo. E só conseguiremos atingir esse objetivo melhorando a qualidade de vida dessas pessoas que moram lá no campo. Eles precisam ter uma qualidade semelhante às que temos nas cidades brasileiras. Atualmente, estas estradas são construídas e conservadas precariamente pelas prefeituras ou pelos governos dos estados. Não existe uma política pública nacional objetivando melhorar as condições dessas estradas para manter o homem no campo, produzindo com qualidade de vida.
Este será o foco desta audiência pública e espero que possamos ter boas propostas para auxiliar o governo na formatação desse Programa Nacional de Estradas Vicinais. Esse é o grande